Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de física. Eu sou o professor Deni e a aula de hoje é sobre os fundamentos da óptica, tá? Esse assunto se encontra no livro volume 8, exatamente na página de número 4. Então, ao tratar de fundamentos da óptica, essa primeira parte é mais a questão teórica sobre o assunto, mas que tem uma importância muito elevada quando se trata do assunto óptica, tá? Então, gente, a óptica é dividida em três ramos fundamentais, são eles: a óptica física, a óptica geométrica e a óptica fisiológica. Do que trata essas três frentes? Olha só. A óptica física trata de fenômenos como a interferência e a polarização, que estão diretamente associadas à natureza da luz. Neste caso aqui, quando ele fala da natureza da luz, gente, está relacionando da sua formação, tá? Então, neste caso, a parte de interferência e polarização nós iremos ver adiante no assunto referente a ondas, tudo bem? Não que óptica, a parte que estuda a luz, não seja uma onda, né? Mas estará bem mais explicado quando chegarmos no assunto. A óptica geométrica, ela trata dos fenômenos associados ao princípio de Fermat, segundo o qual a luz percorre o trajeto entre os dois pontos no menor intervalo de tempo possível. Então, neste caso, a reflexão e a refração são exemplos de fenômenos estudados na óptica geométrica. Então, nós iremos estudar bastante o conceito de reflexão e refração. Tudo bem? A óptica fisiológica, gente, é o campo que vamos estudar os problemas relacionados com a visão, né? Então, ele trata de todo o processo envolvido no sentido da visão. Problemas oculares, como miopia, hipermetropia. Então, nós iremos ver isso aqui mesmo, nessa frente. Então, ó, quando falamos da óptica física, tem algumas coisas que nós vamos ter que tratar aqui, tá? Que é as teorias, como é que elas foram surgindo, né? Então, tem a teoria corpuscular, né? Que acreditava-se que o comportamento dos fenômenos ópticos era devido à matéria, né? No caso, para ficar mais claro, quando trata da teoria corpuscular, eles levavam em consideração que a luz não era uma onda, e sim uma partícula. Tudo bem? Eles não tinham conhecimento, aquele conhecimento dual, que a onda pode ser tanto partícula quanto uma onda eletromagnética. Aí aqui ele fala da óptica física, eu chamo a atenção de você entre as duas aqui, ó, fundamentais, teoria corpuscular e a teoria da ondulatória. Então, a teoria corpuscular, eu já citei, que é relacionado à ideia de partículas, né? Aí nessa parte aqui, que eu gostaria que vocês tivessem uma atenção maior, aqui. Nessa concepção, a luz é formada por corpúsculo, produzido pelas fontes luminosas, que viajam com grande velocidade de um objeto, ou seja, essa teoria leva como base partícula, tá? Que a onda é uma partícula. Aí ele cita, mas entretanto, durante os séculos, no caso aqui 18, né, 19, com o desenvolvimento da teoria da ondulatória, né, a teoria corpuscular foi diminuindo, perdendo o seu ritmo, pois ela não explicava de forma satisfatória os fenômenos e princípios ópticos. Tá? Então, no caso da óptica física, nós temos a teoria corpuscular, que acreditava que a onda é uma partícula, e a teoria ondulatória, que toma como principal argumento que a luz, no caso, é uma onda eletromagnética. Então ele cita aqui, ó, simultaneamente a teoria de Newton de que a luz é formada por corpúsculo, o físico e matemático holandês fundamentou os princípios da teoria ondulatória da luz. Para ele, a luz é formada por frentes de ondas primárias, que funcionam como fontes de ondas secundárias. Assim, explica a propagação da luz em novas frentes das ondas. Então, aqui tem um exemplo de frente de onda, que é fonte primária, que é fonte secundária, que é o que nós iremos dar bastante atenção aqui nessa aula de hoje, que é conhecer quais são as fontes, quais são os meios, quais são os princípios de propagação da luz. Tudo bem?
Mas até chegar nessa parte, ele vai falando algumas coisas, o que nós devemos saber. Difração. Isso aqui nós iremos ver mais à frente, mas eu vou logo citar rapidamente o conceito aqui de difração para vocês. Então, olha só. Quando você está num estabelecimento totalmente fechado e você acende uma luz, a luz vai se propagar por todos os lugares, né? Então, digamos que embaixo de uma porta tem uma pequena fenda, ou seja, um espaçamento. Ou seja, a luz vai escapar por ali. Aquela fuga da luz por baixo da porta é chamado de difração. Ou seja, não ocorre alteração no meio. A luz sempre vai procurar uma fuga, um caminho, fugir. Então, isso é a nossa difração. Aí, se você ver aqui, ele vai tratar também fora de difração, ele vai falar da polarização mais à frente. Né? Cadê? Interferência, cadê polarização? Polarização. A polarização, gente, está relacionada à divisão do feixe monocromático. Ou seja, se você tem uma luz branca, você consegue dividir em diversas... como é que eu poderia colocar? Diversas frentes de luz, ou seja, outros comprimentos de onda. Essa divisão dessa luz branca é chamada de polarizar. Ou seja, aparece como se fosse aqui as franjas, aqui mais ou menos nesse caminho. Diversos planos que citam aqui. Então, polarização seria isso. Interferência, que ele cita aqui, para vocês não lerem tanto texto, interferência está relacionado a colisões de ondas. Essas colisões podem ser do tipo construtiva ou destrutiva. Beleza? Então, nós iremos abordar mais à frente todos os casos relacionados à interferência. Vamos à dualidade, que é o conceito. Cita o seguinte, que a onda pode ser tanto partícula como a parte ondulatória, né? Como a onda eletromagnética. Essa dualidade aqui cita apenas o texto teórico. Ele diz que um experimento com a luz observada contrariou a teoria ondulatória da luz. Então, neste caso aqui, nessa época ficou caracterizado que a onda tem caráter dual, ou seja, ela pode apresentar as duas situações, não uma ou outra, as duas ao mesmo tempo, ou sempre dependendo do fenômeno físico. Ela pode ter um comportamento ondulatório ou um comportamento partícula. Beleza? Corpuscular, que é o caso que foi citado, né? Aí aqui vem exemplos já, mas não é o caso. Eu quero falar disso aqui, ó. Para nós compreendermos bem a parte de óptica, gente, além dos conceitos, nós devemos conhecer as fontes de luz, né? As fontes de luz são divididas em duas. Agora, guardem aí que aquela primeira parte é mais teoria que será abordada adiante. Né? Então, o que é uma fonte de luz? A fonte de luz, gente, são divididas em duas. Né? Então, nós temos que conhecer as duas fontes de luz. Existem as fontes que emitem luz própria ou que emitem luz. Essa fonte é chamada de fonte primária. Então, o que é uma fonte primária? É tudo aquilo que emite luz. Tudo aquilo que emite luz também pode ser chamado de corpo luminoso. Então, uma fonte primária é um corpo luminoso, ou seja, emite luz. Mas eu citei que são duas, falei da fonte primária. E a secundária? A fonte secundária é todo o corpo que apenas recebe ou reflete a luz. Né? A fonte secundária também pode ser chamado de corpo iluminado. Então, no caso, nós somos corpos iluminados, porque nós apenas recebemos e refletimos a luz. Tudo bem? Então, exemplos de fonte primária e secundária. Por exemplo, a vela acesa, ou a lanterna, digamos, a lanterna ligada. A lanterna ligada emite luz. Neste caso, seria uma fonte primária. Mas somente lanterna é uma fonte secundária, ela não emite luz. A lâmpada acesa. Acesa é uma fonte primária. Somente lâmpada, fonte secundária. Então, muita atenção. Tem provas assim que o aluno, uma lâmpada, aí já relaciona, uma lâmpada, está emitindo luz. Não, só fala lâmpada, não falou qual foi o estado.
Então, ele tem que definir se a lâmpada está acesa. Então, lâmpada acesa, primária. Somente lâmpada secundária. Tudo bem? Fonte primária, corpo luminoso. Primária, corpo luminoso. Fonte secundária, iluminado. Então, ó, primeira coisa é conhecer as fontes dentro da óptica. Segundo fator importante é conhecer os meios, né? A onda, gente, a onda, ela pode entrar em contato ou vai se encontrar com 3 meios. Quais são? Existe um meio que vai impedir a passagem da onda luminosa, ou seja, da luz. Esses meios que impedem a passagem da luz são chamados de meios opacos. Beleza? Significa o quê? Que a luz que chega ali, ou parte absorvida, outras são refletidas, mas não consegue passar. Então, todo meio que impede a passagem da luz é chamado de meio opaco. Por exemplo, olha só. Neste momento, vocês não estão visualizando a minha pessoa. Agora estão. A luz bate e manda a minha imagem até vocês. Então, apenas estou recebendo e refletindo a luz. Para isso, né, é necessário meio opaco, para que não leve minha imagem até você. Né? A luz bate aqui e não consegue nada, gente. Não consegue ultrapassar. Tudo bem? Então, qualquer meio que impeça a passagem da luz é chamado de meio opaco. Próximo meio é um meio que deixa livre a passagem da luz. No caso, seria o meio transparente. Então, o meio transparente é todo aquele que não impede a passagem da luz. A luz colide e segue sua trajetória normal, que vocês irão ver que é uma trajetória sempre retilínea. Tudo bem? Então, meio transparente trata disso. É aquele cuja a barreira não impede a passagem da luz. Agora, existe o meio translúcido. Aqui tem tudo, tá, gente, no livro de vocês. Fonte de luz, fonte secundária, meios, tá aqui. Agora, os meios translúcidos são aqueles no qual a luz ultrapassa, mas não totalmente, de forma parcial. Neste caso, você teria uma noção de que existe alguma coisa, né? Digamos, por trás de uma vitrine, digamos, de um vidro fosco, seria o exemplo melhor. Tive que colocar um pause aqui por conta do cachorro que só está latindo. Então, o meio translúcido é aquele que a luz ultrapassa de forma parcial. Exemplo, digamos que você tenha um box de banheiro feito em acrílico, né? Aí você coloca um vidro fosco, né? Vidro fosco, você sabe que vai ter alguém atrás desse vidro, mas não consegue ter a nitidez da imagem. Então, quando a imagem não fica nítida, né, nós caracterizamos como meio translúcido. A água pode ser o meio translúcido e transparente. Vai depender da proporção. A água em pequenas proporções, ela é um meio transparente, mas em grandes proporções, ela é um meio translúcido. Tudo bem? Então, existem 3 meios. O meio opaco, que impede a passagem da luz. O transparente, que não impede. E o translúcido, que a luz ultrapassa parcialmente. Tudo bem? Então, observe. Das 3 coisas que eu citei, já falei das fontes, falei dos meios, agora eu vou falar dos princípios. Tudo bem? Então, os princípios de propagação dos raios de luz. Aí o livro-texto, ele faz um detalhamento aqui do que seria o raio e um feixe, né? Então ele diz que raios de luz são representações geométricas da trajetória da luz. E o que seria o feixe? O feixe seria um conjunto de raios. Então se aqui eu tenho um raio, um conjunto de raio forma-se o feixe de luz. Então o feixe de luz, também chamado de pincel, é o conjunto de raios. E pode ser do tipo convergente, quando todos os feixes chegam a um único ponto, divergente, quando todos se afastam, e paralelos, que são esses exemplos aqui, que é o caso
que não muda sua trajetória, né? Nem se afasta, nem se aproxima, sempre mantém essa distância alinhada. Tudo bem? Vamos agora, aqui ele vai passar exercícios novamente, eu quero falar dos princípios. Os princípios de propagação dos raios de luz são divididos em são três princípios, né? O princípio da propagação retilínea, o princípio da independência e o princípio da reversibilidade da luz. O primeiro a ser citado no livro texto de vocês é o princípio da propagação retilínea. O que diz esse princípio? Que a luz sempre vai se deslocar em trajetória em linha reta. Em nenhum momento essa onda vai fazer curva ou vai apresentar curva. Tudo bem? Então, o princípio retilíneo diz que todo feixe de luz vai se deslocar em trajetória retilínea, em meios transparentes, isotrópicos e homogêneos. Tudo bem? Aí dá exemplos aqui de meios. Em meios isotrópicos e homogêneos, de acordo com o princípio de Fermat, diz que a luz sempre procura a menor trajetória, ou seja, uma linha reta. Segundo o qual a distância da luz entre dois pontos é percorrida no tempo mínimo, a trajetória da luz é uma linha reta. É isso que diz o princípio, né? Então, qual é o princípio retilíneo da luz? Que a luz sempre vai percorrer trajetória retilínea. Aí, exemplo de meio isotrópico aqui, ó. Meio transparente, que a propagação da luz se dá da mesma maneira em todas as direções, ou seja, propriedades do meio são iguais em todas as direções, ou seja, o meio não muda. Homogêneo, meio cuja constituição é a mesma em qualquer amostra, ou seja, é composto sempre das demais substâncias, distribuído de forma sempre igual. Mas agora, gente, o livro ele não segue um padrão. Vou seguir um padrão, tá? Ele vai falar de outra coisa aqui. Então, eu falei, são três princípios. Princípio retilíneo, princípio da independência e princípio da reversibilidade. Eu vou voltar depois para essa página, tá? Quero falar do princípio, tá aqui, da independência. O princípio da independência diz o seguinte, que os raios de luz não dependem um do outro para se deslocar. E muito menos vão causar influência assim, no outro em termos de alterar a sua velocidade ou algo assim. O que vai fazer alteração na velocidade, no módulo da velocidade, na direção, é justamente o meio. Tá entendendo? Mas um raio A não vai depender do raio B para se deslocar, não. Então, isso que diz o princípio da independência. Então, ele cita assim, quando dois ou mais raios de luz se cruzam, não há alteração de suas propriedades, ou seja, eu tenho um A, aí um B, aí do nada colidem aqui, se cruzam, aí o A perdeu algo de propriedade sua, não vai existir isso. Tá entendendo? Nós não vamos tomar, porque se fosse partícula, no momento que ela se cruza, eu colidir. Realmente, já tem influência um no outro. Mas, por se tratar de uma onda, isso não existe. Tá? Então, o princípio da independência significa que os raios de luz, ao se cruzarem, seguirão sua trajetória retilínea, sem que um dependa do outro. Tudo bem? Aí, o outro princípio é o princípio da reversibilidade, que diz que os raios de luz são reversíveis, tá? Então, olha só, para você compreender o princípio reversível da luz, é muito importante você olhar para essa imagem aqui do carro. Olha só, o rapaz olha no retrovisor. A luz colide nele, leva a imagem até no retrovisor frontal e é deslocada até a pessoa. Essa pessoa vê a imagem do motorista pelo retrovisor. Mas essa luz bate aqui na pessoa e leva a imagem até o retrovisor e retorna. Significa o quê? Que o observador A consegue observar o B, assim como o B consegue ver o A. Então significa o quê? Que o raio de luz que sai de um ponto A e vai até o ponto B, ele pode sair também do B e chegar ao ponto A. Então ele é reversível. Então o princípio reversível diz isso, né? Que os raios de luz não dependem das posições dos objetos, porque a luz pode ir e retornar. Então, olha só, deixa eu ver. Cadê? Bem aqui ele dá um ok.
É essa a ideia por trás do princípio da propagação reversível da luz. Para torná-lo mais formal, considere um raio de luz que se propaga de A para B. De acordo com o princípio da propagação reversível, a luz pode se propagar pela mesma trajetória anterior, mas no sentido oposto, ou seja, A, B, BA. Esse que diz o princípio reversível, tá? Da luz. Agora vamos a alguns fatores que são relacionados a esses princípios, tá? Primeiro, o princípio retilíneo. O princípio retilíneo da luz possibilita alguns fenômenos, né? Aí no caso aqui nós temos a seguinte situação: nós temos a fonte de luz, que é o Sol, um objeto, né? Um objeto, que é uma bola de basquete, e a sombra, né? Observe, se a luz pudesse fazer curva, ela ia fazer isso aqui, ó, fazer uma volta e seguiria. Mas por sempre se deslocar em trajetória reta, ela deixará atrás da bola uma região de sombra e uma região de penumbra. O que é sombra? Uma região onde não existe luz, ausência de luz. Penumbra, o intervalo entre a luz e o escuro. Beleza? Então, neste caso, isso aqui é uma proporção que vocês viram lá em matemática, né? Essa proporção diz o seguinte: observe que existe da fonte até o objeto, que é a bola, uma certa distância. Essa distância é chamada de D, ó. Olha só. E a bola? O KB de bola. Essa distância aqui é chamada de D. Mas essa luz continua se passando. Aí tem um aparato aqui. Olha o tamanho. Isso aqui é o tamanho H. Aqui também no aparato vai ter um outro H, né, maior. É a figura que está aí no livro. Então é melhor mexer com o mouse aqui. Então essa distância aqui, ó, chamada de D, né? E a altura. Então nós vamos ter uma relação de triângulos. Então significa o quê? Que essa distância D está para a distância D total. Essa altura H aqui está para o H total. Então está aqui a equação que mostra a relação. Isso aqui, com esse detalhe, nós conseguimos medir os objetos. Por exemplo, se eu tenho um prédio de, digamos, com 100 metros de altura, um prédio. E esse prédio, nesse momento, projeta no chão uma imagem de 5 metros. No mesmo momento, você vê um pedaço de madeira, uma estaca. Você não sabe o tamanho, mas você viu que a sombra que é colocada no chão, que é projetada no chão, devido aos raios retilíneos, seria de 2. Então a sombra do prédio seria 5, da estaca 2. Eu sei a altura do prédio, consequentemente eu vou conseguir saber a altura da estaca. Eu posso também fazer uma relação para descobrir a do prédio, né? Através de uma proporção, que é uma relação entre os tamanhos. Então, neste caso aqui, a altura Hzinha está para o Hzão. Assim como a distância D está para a distância maior. Isso é uma proporção que vocês já viram muito em matemática. Tudo bem? Aqui fala de penumbra, eu já citei. Aí vamos ver o que está relacionado ao princípio da independência. O princípio da independência está relacionado aqui, ó, aos raios de luz que se cruzam e não sofrem nenhuma alteração. Com isso, nós temos a nossa câmera escura, né? Então, quando você emite luz, essa luz vai passar por um buraco na câmera escura e formará uma imagem dentro da caixa, né? Também é uma proporçãozinha. Essa distância aqui, ó, o tamanho do objeto tá para a distância do objeto, assim como o tamanho da imagem está para a distância da imagem. Tá aqui, ó. Imagem está para a distância da imagem, assim como o objeto está para a distância do objeto. Também a distância da imagem, gente, é justamente aqui, ó. Local da entrada da luz até a formação, tá? Então é bem simples. E o que está relacionado com o princípio reversível da luz?
é justamente as leis de reflexão, aqui boa parte que diz, ó, um raio de luz colide, retorna, aqui já ultrapassou. Então nós estamos relacionando muito com a reflexão e a refração. Aí vamos a um exemplozinho aqui. Fala dos princípios, diz, o motociclista vê o motorista de um carro, está olhando pelo espelho retrovisor. Então, neste caso aqui, seria o princípio reversível. O cara também poderia ver essa pessoa pelo retrovisor. B. Uma criança observa sua sombra formada na parede de um prédio. Isso aqui é retilíneo, que projeta a sombra por conta do princípio retilíneo da luz. Tudo bem? Então, esses são os exercícios que vocês devem fazer. Aí, aqui a comparação. Proporçãozinha. Também princípio retilíneo. Para que na próxima aula nós vemos a corrigir. Vamos aqui chamar dos fenômenos ópticos, que é a reflexão e provavelmente a refração. Gente, tratando da reflexão, o que é a reflexão? Reflexão é o fenômeno óptico que consiste na colisão de um feixe de luz e o seu próprio retorno, ou seja, a luz colide uma superfície e retorna. Quando a luz colide uma superfície e não consegue ultrapassar, ou seja, retorna ao mesmo meio, o nome desse fenômeno é chamado de reflexão. A reflexão é dividida em duas, a reflexão regular, né, ou a reflexão difusa. A reflexão regular está relacionada muito com a superfície. Significa que a superfície é polida, não tem atrito. Então, o raio incide e reflete de formas todas paralelas uns aos outros. Beleza? Então, cada raio de luz reflete e vão ficando sempre paralelos por conta da superfície. Então, a reflexão são duas, regular e a difusa. Vamos ver a difusa aqui, ver se tem. Reflexão difusa está relacionada aqui à superfície. O que vai caracterizar uma reflexão difusa é a superfície, que é rugosa. Quando é citado rugosa, significa que tem atrito. Então, por conta do atrito, a superfície vai fazer com que os raios refletidos não venham sair de forma paralela, ou seja, uma baderna só. Não vai ter um padrão que nem o outro, que está bem organizado. Beleza? Então, a reflexão difusa são reflexões no qual não apresenta uma organização. Agora, quando o feixe de luz colide em uma superfície e ultrapassa essa superfície mudando de meio, significa que o fenômeno óptico relacionado a essa ultrapassagem, essa passagem mudando de meio é chamado de refração. A refração, gente, ocorre quando a luz muda de meio, ou seja, observe a luz aqui desses prédios, colide na superfície, né, da água e entra. Então ele está em qual meio? Meio ar, e passou para o meio líquido. Quando a luz muda de meio, caracteriza uma refração. Tudo bem? Na refração, algumas características serão levadas em consideração, que nós iremos ver mais à frente, que vai abordar novamente refração. Quando que irá alterar o módulo da velocidade, quando que irá mudar a direção e sentido, tudo bem? Então nós vamos ver muito isso lá à frente. Então aqui tem um exemplo clássico da mudança de meio, do ar para a água. Tá entendendo? E observa que teve uma alteração na direção e no sentido. Olha aqui o que acontece, refração difusa. Aqui é uma regular. A refração regular é quando a superfície está bem praticamente polida. Agora essa outra aqui, ó, uma rugosa, olha como é que fica a refração. Não fica organizado. Então, da mesma forma como na reflexão, a refração regular significa que vai ter uma mudança de meio, mas todos paralelos, obedecendo uma ordem, né? Uma organização, tendo uma organização, acho que é melhor assim. E a difusa ocorre uma mudança de meio, mas de forma desorganizada. Tudo bem?
Então essa primeira parte, gente, é mais teoria. Não tem como chegar ainda aos cálculos. Próxima teoria a ser estudada é a absorção. Isso ocorre muito, gente. Olha só, digamos que você está diante de um meio opaco. A luz vai colidir, uma parte fica outra refletida. A luz não ultrapassa. Mas olha só, em estúdio de gravações, né? Estúdio de gravação de alguma música, algo assim, existe um monte de... Como é que poderia colocar? Esqueci o nome dado a isso. Se eu pudesse fazer um errozinho assim no meu vídeo, só que não dá, né? Que eu já estou em 30 minutos. Mas enfim, eu vou falar uma palavra não técnica. É colocado um monte de colchãozinho, buchazinha na parede para amortecer o movimento das ondas sonoras. Então, boa parte das ondas sonoras são absorvidas pelaquela camada de bucha, né? Lembrando, eu não tô falando a palavra técnica porque não veio agora na mente. Tudo bem? Então, a absorção da luz ocorre quando os raios de luz incidem em uma superfície e não são refletidos, ou seja, vão permanecer ali. Aí fala, nem refratados, beleza? Ou seja, não ultrapassa nem volta, ficam ali. Neste caso, eles são absorvidos, ocasionando geralmente o aumento da temperatura da superfície em que incidem. Olha só, é daí que sai aquela diferença entre a cor branca e a escura. A cor preta porque ela absorve toda a luz que chega. E a cor clara, que é a branca, ela reflete praticamente toda a luz. Por isso que é mais fria. Tudo bem? Então a absorção trata disso. Não vai ocorrer nem refração nem reflexão. Ocorre a absorção. A energia permanece naquele local. E a temperatura aumenta. Vamos fazer alguns exemplos relacionados à reflexão, tá? Olha só. Observe que eu tenho uma superfície aqui falando das cores. Uma superfície verde. Por que verde? Porque todos os comprimentos de onda relacionados às cores estão sendo absorvidos, né? Apenas um consegue escapar, que é refletido. É o feixe verde. Ou seja, gente, você só consegue ver o que é refletido, tá? Então você tem uma superfície verde, você incide uma luz branca. A luz branca já tem um verde. Então vai ficar todas as outras cores, menos o verde. Então ele é refletido. O branco no azul. O branco já tem todas as cores, inclusive o azul. Então, ele não quer. O azul fica assim, ei, meu irmão, sai. Só tem vaga para um aqui. E a cor sou eu, o azul. Então, esse azul, ó, vai embora. Vermelho da mesma forma. Aqui são exemplos, ó. Agora, uma cor aqui diferenciada. O que acontece quando um feixe de luz colide uma superfície e não é refletido? Significa que teve absorção. Aqui tudo foi reflexão. E aqui absorção. Beleza? Vamos a outro caso. Uma superfície branca. Eu vou colidir um feixe vermelho. Na branca já tem todas as cores, inclusive vermelho. Então o vermelho chega, opa, não tem espaço para você, vaza. Não há vagas. Então ele é refletido. Agora, olha o detalhe aqui, ó. Tem uma superfície vermelha. Vermelho chegou, opa, já tô, vaza. O grupo aqui de vermelho já tá cheio, então ele reflete. Agora, gente, observe um detalhe aqui, ó. Quando uma cor, olha só, ó, a cor verde colidiu na vermelha, cores diferentes, sem luz refletida, sabe por quê? Porque vai ficar escuro. Então, cores diferentes, gente, formará a cor escura, ou seja, preto. Neste caso aqui, preto. Aqui, novamente, uma cor verde numa superfície, que eu não sei nem que cor é essa aqui, mas em termo não tem reflexão. Por quê? Porque fica escuro. Tudo bem? Então, neste caso, tá tendo aqui uma relação entre as cores. A relação entre as cores é porque vai ficar escuro. Quando não há reflexão é porque ficou escuro. Caramba. Isso aí foi resultado de ontem.
mexendo com uma coisa lá em casa, um solzão e do nada caiu uma chuva, não deu nem para escapar porque eu estava em cima do telhado. Mas enfim, estou ficando muito à vontade já nessa aula aqui online. Então. Enfim, gente, então façam os exercícios, tá? Então essa é a frente 1, está relacionada a esses detalhes aí logo que é os fundamentos apenas. Na próxima aula nós iremos já ver a próxima frente, que é a reflexão e refração da luz. Isso aqui nós teremos que trabalhar bastante, porque já vai envolver bastante cálculo. Tudo bem? Um forte abraço e até a próxima aula.